Boa noite! Chegamos para falar sobre mais um tema super importante com você, empreendedora. Vamos lá começar essa live. Sejam muito bem-vindas. Esse espaço é para vocês, que vocês possam compartilhar, comentar. Quem estiver assistindo depois no gravado, acompanha tudo, a live vai ser curtinha. A gente vai estar aqui, comenta e vamos conversando aí. Sejam bem-vindas, meninas. Eu vou só colocar aqui o tema da nossa live hoje, que é um tema muito importante. Talvez o maior desafio da vida das empreendedoras. Estou digitando aqui para a gente deixar certinho. Como equilibrar negócio e família. Gente, de todos os desafios que uma empreendedora tem, deixa eu apoiar aqui o celular para ficar mais fácil para a gente conversar. De todos os desafios que uma empreendedora tem, sem sombra de dúvidas, esse é o maior. É o que eu mais ouço mulheres falando, compartilhando dessa dificuldade, que tá difícil equilibrar os pratinhos na balança, de como é que eu vou fazer isso, não tô dando conta de tudo, tô com a sensação de que tô trabalhando, mas as coisas não estão funcionando. Como é que você se sente em relação a isso? Como é que tá aí essa sensação de tô equilibrando, não tô equilibrando? Hoje, inclusive, eu coloquei uma enquete nos stories e não tinha ninguém dizendo que estava equilibrando, ou que estava de vez em quando, ou que não estava conseguindo equilibrar esses dois lados, esses dois pratinhos da balança, né? A gente, como mulher, tem muitos papéis e eu sempre falo que nessa busca que a gente foi atrás ali da igualdade, de buscar ter a nossa autonomia, que é super importante, de jeito nenhum vou desmerecer isso. Mas a gente foi tão afoito para tudo isso que acabamos absorvendo vários papéis, os que são nossos, o que talvez nem precisassem ser nossos, e nos sobrecarregando. Sejam bem-vindas, Marcela entrando, Brisa, Mai já tá por aqui também, batendo ponto nas lives, né, Maísa? Mas é bem importante a gente entender esse tópico, porque como é difícil, né, sentir que tá tudo sob controle. E vamos falar sobre isso, se precisa, se não precisa, como é que funciona, o que é que tem que acontecer, o que é que a gente vai fazer para buscar esse equilíbrio, né? Como eu falei aqui inicialmente, para quem tá chegando sempre aqui. Pois é, Mai, obrigada. Uma honra ter vocês aqui. É muito, muito gostoso compartilhar sobre esses assuntos. Essa semana foi uma semana bem agitada por aqui, né? Segunda a gente teve live à noite. Ontem teve gravação de podcast, vai sair na sexta. Hoje a gente tá aqui na live de novo. Amanhã, dia de bastidores, de gravar algumas coisas, de preparar alguns conteúdos para vocês. Na sexta-feira tem uma palestra com um grupo de advogadas sobre empreendedorismo feminino, com certeza, mais uma vez. Então essa semana tá bem agitada por aqui. Vamos lá. Me contem aí um pouquinho, como é que vocês têm se sentido em relação a isso? Quem tá vendo aí no gravado pode comentar, né? Cuidar da família, a gente tem que desenvolver os papéis, esse papel de esposa, muitas vezes o papel de mãe para quem já é mãe, o papel de uma boa funcionária, uma boa empreendedora, uma boa mulher de negócios, né? E aí muitos outros papéis de filha já falei, né? Neta, às vezes sobrinha, tia e por aí se vai, tendo que tomar conta de tantas coisas. E no meio disso, a gente se sente exausta, a gente se sente sobrecarregada. Nos últimos anos, eu venho conversando com muitas empreendedoras que me falam isso. A palavra é essa, gente, eu tô exausta, eu tô ansiosa, eu tô sobrecarregada, eu não sei mais o que fazer. Você se sentiu assim já em algum momento? Porque eu já passei por isso. Eu já passei pela situação de perceber que eu estava focando todas as minhas energias no trabalho, focando todas as minhas energias em estar ali focada no profissional, no produtivo, em conseguir crescer. E aí eu vi que os pratos não estavam tão bons, que eu não estava equilibrando tantas coisas, porque a gente realmente precisa olhar para si mesma. E isso acaba gerando ansiedade, né, que é aquela preocupação excessiva com o futuro, inclusive muitos casos de burnout, que é quando você está ali no pico do esgotamento, que você não sabe mais o que fazer, que você muitas vezes perde o sono, você não consegue dormir, você não consegue fazer outras coisas
de tão difícil que tá equilibrar esses pratos na balança. E por isso que esse tema é tão importante. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso hoje. Sejam bem-vindas, meninas, fiquem à vontade. Estamos falando aqui um pouquinho sobre a dificuldade, os desafios, né, desse tema, de você conseguir equilibrar tudo como mulher, como empreendedora. Para nós mulheres é um pouquinho mais difícil, é mais puxado, a gente tem mais papéis para desenvolver, a gente se sobrecarrega demais e isso traz muitos transtornos na nossa vida. E como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu queria te falar hoje é: você não está sozinha. Muitas vezes a gente pensa, cara, só eu não consigo, só eu não vou pra frente, só eu não saio desse lugar, só eu, sabe? Não sei se você já passou por isso, mas muitas mulheres conversam comigo e a gente vê muito isso, desse peso de eu não consigo, a gente se cobra demais. E a primeira coisa que eu queria te falar hoje era isso: você não tá sozinha nessa. Primeiro, que tem muitas outras pessoas assim. E segundo, que quando você busca pessoas que estão ali para te auxiliar, para estender a mão para você, isso se torna muito mais leve. Então não fique sozinha, tá bom? A segunda coisa que eu queria conversar sobre com vocês hoje é que antes de qualquer estratégia técnica, nós temos que pensar em como a gente tá sobre os nossos objetivos, com as nossas metas. Se a gente já tem clareza disso, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E hoje eu estava tendo um papo muito interessante com a empreendedora sobre isso, porque muitas vezes nós sabemos o que nós sabemos o que nós queremos, né? Nós sabemos onde a gente quer chegar. E às vezes esse saber está ali no nosso inconsciente, mas muitas vezes a gente se auto-sabota. A gente não acredita que é capaz, que dá para fazer. Tem muitas crenças enraizadas, tem muitas dificuldades ali, muitos bloqueios que foram criados na infância. E que você tá ali pensando, caramba, eu não consigo. Nem adianta eu colocar essa meta, esse sonho. Ah, qual é o teu sonho? Eu quero ser uma super empreendedora, ter uma empresa, ter uma rede, ou fazer a viagem dos sonhos, ir para a Europa, enfim, né? E talvez esteja ali em você esses sonhos, essas metas para você alcançar, mas você não acredita. Lá no fundo, você é a primeira a se julgar. Você é a primeira a olhar e pensar: eu não vou conseguir. Então é melhor falar que não sei. É melhor eu achar que eu não sei o que eu quero, porque vai ser mais leve. Mas na verdade, a gente está escondendo de nós mesmas o que a gente realmente quer, o que a gente realmente é capaz. E a gente estava conversando justamente sobre isso hoje, sobre a gente estar sempre abaixo da nossa capacidade, sobre a gente não acreditar. Sabe aquela coisa? Tô querendo demais? Você já falou isso pra você mesma? Queria tal coisa. Às vezes, no mesmo momento que a gente fala, eu queria tanto ir pra Disney, enfim. Depois você fala, tô querendo demais, né? Isso não é pra minha realidade. Eu não mereço tudo isso. Eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade pra conseguir isso. Em algum momento, você já falou isso pra si mesma? Você já se questionou se realmente você tinha essa capacidade? Se você poderia chegar lá? Você já fez esse auto-julgamento? Antes que alguém me julgue, eu já tô me julgando. Então, o primeiro ponto de virada de chave que precisamos ter é esse. Como está a tua mente em relação a isso? Você acredita que você pode? Porque quanto mais alto, mais distante, mais longe aquilo parece, às vezes a gente não consegue acreditar, mas quanto mais altos os nossos sonhos, mais longe a gente consegue ir, desde que a gente acredite neles. Mas, Jamile, o que é que isso tem a ver com equilibrar negócio e família? Porque a gente precisa saber o que a gente realmente quer para poder equilibrar os pratos da balança. Porque se você não sabe para onde você vai, você não sabe onde é que você quer ir, você não sabe onde é que você quer chegar, não tem o que equilibrar. Porque você sempre vai sentir que tá fazendo e não tá chegando em lugar nenhum. Porque você não sabe para onde tá indo. Então, esse ponto é muito importante. Nós precisamos saber quais são as nossas reais prioridades. E temos também que acreditar que nós conseguimos, que nós podemos desvencilharmos
desses bloqueios, dessas crenças limitantes que muitas vezes nos acompanham desde a infância e talvez a gente não esteja nem enxergando nesse momento. Mas toda vez que você olhar e pensar, eu não consigo, troca isso e fala, por que não eu? Por quê? Se todo mundo consegue, ou se fulano consegue, ou se ninguém conseguiu ainda, eu vou conseguir. Porque nós somos capazes. Precisamos acreditar nisso e fazer o melhor de nós por nós mesmas, não é verdade? Mas vamos lá, me contem aí como é que tá. Estão me ouvindo bem? Nem perguntei hoje, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certinho por aí? Entenderam o que eu quis dizer com isso? Carlinha entrando, Bia, Shelly, sejam bem-vindas, meninas. Vocês não sabem quanto é gratificante ver mulheres reunidas com o mesmo propósito, ver mulheres querendo crescer, ver mulheres que realmente estão se propondo a entrar em ação, em fazer a diferença. Tá? Boa noite, Nani! Ótimo, obrigada, meninas. Então, é justamente isso. Recapitulando aí rapidinho, acredite em você. Entenda que você tem o potencial para isso, trace sua meta e vá. Talvez no começo seja difícil, talvez no começo você encontre vários desafios no percurso, mas tenha claro quais são as suas prioridades. E falando em prioridades, a gente precisa pensar em outra coisa quando a gente fala em equilibrar negócios e família. Onde você está colocando a sua energia? Uma coisa muito interessante é que muitas vezes a gente tá ali trabalhando. Já teve essa sensação? Parece que você fica o dia todo fazendo alguma coisa, não para um minuto, mas no final do dia parece que não fez nada. Porque isso acontece com muitas mulheres, né? E essa é a grande questão. O problema é que muitas vezes essa energia está sendo canalizada para lugares que não estão surtindo efeito, não estão te fazendo chegar onde você quer chegar. E esse ponto, eu me lembro muito, quando eu penso nisso, a gente pensa em quais são as minhas prioridades, eu penso na matriz de Eisenhower. Vocês já ouviram falar nisso? O que é prioridade, ou o que é urgente, o que é importante, o que não é urgente, o que é urgente e importante, o que não é urgente, mas é importante, e por aí se vai. A matriz de Eisenhower, ela traz 4 quadrantes, que é justamente os da urgência e da importância. Não vou conseguir me estender muito aqui falando sobre isso, mas quem nunca ouviu falar, depois me pede lá no direct. Pode mandar, até digitar meta aqui nos comentários, que eu também consigo ir direcionar direto para lá. Ou quando terminar a live, vai lá no meu direct, fala, Jamile, o que é isso? Não lembro nem mais o nome. Mas essa matriz, ela traz 4 quadrantes que, se você entender direitinho e começar a aplicar na sua vida, você vai ver como vai ser transformador em relação a conseguir conciliar negócio e família, tá? Eu vou explicar rapidinho para vocês. São 4 quadrantes. O primeiro é urgente e importante. O que for urgente e importante, a gente vai e faz agora. Tem urgência e tem importância. O que não for urgente, mas for importante para ser feito, a gente agenda, a gente programa, tá? Você vai programar. O que for urgente, mas não for importante, você vai aprender a delegar. Urgente, mas não é importante, então você delega para outra pessoa. E não é urgente, nem é importante, vamos começar a eliminar da nossa vida porque a gente está colocando energia no lugar errado, tá bom? Então, a matriz de Eisenhower fala basicamente sobre isso. E dentro disso, nós vamos estabelecer as nossas prioridades. Você vai estabelecer quais são as suas reais prioridades. O que é que você precisa fazer e o que é que outra pessoa pode fazer para te ajudar. E aproveitando essa questão da matriz de Eisenhower, queria trazer um ponto muito importante, que é a delegação. Como é que tá essa questão aí? Porque eu tinha muita dificuldade de delegar. E vejo muitas outras mulheres com dificuldade em delegar. E quando eu falo em delegar, Jamile, mas eu não tenho funcionário, eu não tenho equipe, eu tô começando agora, eu trabalho sozinha. Você já parou para pensar que delegação pode ser nas pequenas coisas? Eu sempre falo, em qualquer tema que eu vou falar, vocês vão me ouvir falar sobre isso. Comece pelo básico. Você tá delegando os cuidados da casa para alguém? Você tá delegando os cuidados com seu filho para alguém? Você tá delegando
trabalhos meramente operacionais da tua empresa para alguém? Ah, mas eu não tenho quem fazer isso, eu não tenho rede de apoio. Se você parar para analisar direitinho, é sempre possível ter algum tipo de delegação. Vou trazer um exemplo de uma empreendedora que ela trabalha no ramo de papelaria. É algo bem inicial e ela estava extremamente sobrecarregada. E no ramo de papelaria a gente sabe que tem muita parte operacional, que você está ali dobrando, cortando, tal, montando caixinha. E quando você está focado no operacional, você não está focada no estratégico. Ela fez uma parceria com uma outra mulher empreendedora que passava pela mesma situação que ela, para que essa outra mulher fizesse o design de algumas capas que ela estava precisando fazer, porque era algo que para ela era muito trabalho pelo tempo que ela levava. Então, assim, não era o que ela fazia de melhor, ela gostava de fazer alguma outra parte específica e isso era o que tomava mais tempo para ela. Ela simplesmente arranjou uma outra pessoa que conseguiu ali, por um valor acessível para ela, que ficasse justo para as duas, fazer essa delegação. Então não diga que eu não tenho uma equipe, eu não tenho como delegar, eu não tenho o que fazer, porque sempre é possível. Outra situação que eu vejo muito, você já passou por isso provavelmente, quem tem filhos ou quem não tem filhos ainda, mas é casada, de chegar e fazer, fulaninho não faz nada, meu marido não ajuda, meu marido não olha para a criança. Será que você está dando espaço para isso? Porque sem delegação, anotem essa frase, sem delegação não há crescimento. A gente precisa delegar para poder crescer. E você precisa dar espaço para as pessoas entrarem em ação. Porque quando você delega, você cresce. A pessoa para quem você delegou também cresce, ela está no processo de aprendizado, ela tem a possibilidade de crescer e tudo fica mais fluido. Mas você precisa entender que ninguém vai fazer exatamente como você. Porque a gente quer delegar e quer que faça exatamente do seu jeito. Eu vou querer delegar um trabalho ali, quero que faça no meu... Quem aí assim? Porque eu sou meio assim, já melhorei bastante. Porque é um processo. Mas em muitos momentos eu ficava meio agoniada, querendo já entrar em ação, fazer. Porque eu não queria esperar. Tá ouvindo? Caiu pra vocês, gente? Apareceu aqui que deu um problema na conexão. Alguém me confirma se tá normal aí? Por favor. Acho que tá indo, né? Então, assim, você vai aprender a delegar, mas vai aprender a delegar entendendo que você precisa confiar na pessoa que está, para quem você está delegando. Travou, não foi? Karen respondeu agora. Alguém me fala se voltou? Senão eu vou achar que tô falando super com vocês aqui e tô falando sozinha. Voltou, né, Maísa? Pronto, obrigada. Então, assim, vocês pegaram a parte da importância da delegação, né? Recapitulando rapidinho, que eu não sei onde travou exatamente, mas a gente precisa entender que a delegação vai ser nos pequenos detalhes. Você não precisa estar ali com uma super empresa, uma super equipe, com um monte de gente para você delegar, para você começar a delegar. Comece a delegar na sua casa. Obrigada, meninas. Um monte de gente falando aqui. Voltou, tá normal. Perfeito. Comece a delegar na sua casa, com as pessoas que você tem ali. Se você tem filhos que já são um pouco maiorzinhos, comece a delegar as coisas mais simples para os seus filhos também. É um processo de aprendizado para eles. E isso é muito importante. Comece a delegar para o teu marido o tempo de ficar com o teu filho. Às vezes você tá aqui, preciso assistir uma live agora, fica aí com o meu filho, fica aí com o nosso filho. Muitas vezes a gente quer que ele faça exatamente do jeito que você vai fazer e ele não vai. Ou você vai falar com outra pessoa, a questão do design que eu comentei agora da história dessa empreendedora da papelaria. Talvez o design dela ficasse diferente, mas ela tinha alguém ali que ela estava poupando o tempo dela para pensar em outras atividades, para fazer outras coisas que ela tinha mais afinidade. Então, a partir de hoje, eu quero todo mundo pensando, o que eu posso delegar? Qual a função que eu estou fazendo hoje
mas que eu poderia delegar para outra pessoa, que eu poderia deixar outra pessoa fazer, mesmo que seja em pequenos momentos, mesmo que seja algo temporário. Comecem a delegar. Isso ajuda muito a você conseguir equilibrar negócio e família, porque querer colocar todo o peso sobre as suas costas, trazer todos os problemas para você, querer resolver a vida de todo mundo, não vai dar certo. Sou péssima nisso, mas comentou aqui. É difícil, né, mãe? É difícil a gente abrir mão, às vezes. E nisso a gente se sobrecarrega demais. Uma coisa que eu ouço muito das empreendedoras também, me conte se tem alguém aí que é assim, é me falar que eu faço tudo pra todo mundo, eu resolvo tudo pra todo mundo, eu tenho tempo pra todo mundo, mas eu não tenho tempo pra mim. Isso é pesado, gente. A gente não olhar pra si porque não tem tempo. Só que se você não estiver bem, o resto não vai fluir. Se você não olhar para si, não tiver tempo para si, você não vai ter como equilibrar negócio e família. Você tem se sentido assim? Sem tempo para você? Pensando em 1 milhão de coisas diferentes, mas sem tempo para você mesma? Desse jeitinho. Às vezes a gente, quem tem filho, o tempo ali é pro filho e a demanda é do filho e o marido pede para fazer alguma coisa e vai lá fazer e a mãe pede para fazer alguma coisa e vai lá fazer e você olha e, sim, e eu fico aonde? Tem gente levantando a mãozinha aí, né? Desse jeito. E eu fico aonde? E para isso, um dos pontos é você aprender a delegar, tá? E outra coisa que é muito importante também, que vai ajudar muito você a melhorar essa questão, é aprender a ter limites, a estabelecer limites. Estabelecer limites na sua vida em todas as áreas. Aprender a falar não. Quem aí tem dificuldade de falar não? Quem aí tudo que pedem tenta dar um jeitinho para resolver? Nunca dá um não porque fica com medo do que a pessoa vai pensar, do que vai acontecer, ou simplesmente nem pensa conscientemente sobre isso, mas tem dificuldade de falar não. Vocês sabiam que isso tem muito a ver com a nossa criação? Hoje a gente fala muito em educação positiva, em criação consciente, enfim, neurocompatível, mas há uns anos a gente não sabia o que era nada disso. E a nossa criação faz com que a criança esteja sempre pronta para obedecer, e ponto. Então, tudo que lhe pedem, a criança precisa fazer. Aqui, agora que estou começando a trabalhar isso. Eu sou assim, porque a minha linguagem é afetiva. E não é só uma questão de linguagem de amor. Eu gosto muito, não sei se vocês já viram sobre isso, sobre a questão das 5 linguagens do amor, é bem interessante de analisar. E normalmente quem é assim, a linguagem de amor é serviço, então você está sempre fazendo pelo outro. Mas isso tem motivos enraizados lá na nossa infância, do estar sempre pronto para atender o outro, de a gente estar sempre preocupado em resolver o problema do outro e não olhar para si. Então parem para fazer essa reflexão, isso mesmo, né? Parem para fazer essa reflexão. O quanto você tem olhado para si e o quanto você tem feito pelos outros e para os outros, sem estabelecer limites. Eu não tô falando que a partir de hoje você vai ser a pessoa mais egoísta do mundo e não vai fazer mais nada para ninguém, só vai fazer alguma coisa para si mesma. Não é isso, tá? Mas a gente precisa aprender a estabelecer limites, porque às vezes a gente já está esgotada no nosso limite ali, sufocada, e mesmo assim a gente tá fazendo, a gente tá indo. Porque eu não posso deixar de responder esse cliente, porque eu não posso deixar de atender esse cliente. Vou contar uma história muito breve aqui, de um caso que eu até contei no meu livro também, de uma confeiteira, que ela tava cheia de encomenda, é uma história pesada, mas real, que aconteceu recentemente. Eu recebi num grupo de empreendedoras que conheciam essa mulher, mas que ela estava cheia de encomenda ali para entregar e estava se sentindo mal. E doente, já percebendo os sintomas, mas ela não quis ir para o hospital, porque ela precisava entregar as encomendas dela. E ela se sufocando ali, se esgotando, se levando ao limite, porque ela precisava honrar com os clientes dela. E nisso, ela fez tudo o que ela precisava fazer para depois ir para o hospital. E quando ela chegou no hospital, ela estava com dengue, num quadro já bem agravado, e infelizmente ela veio a falecer.
E talvez, se ela tivesse olhado primeiro para si, independente do que os outros fossem pensar, isso não teria acontecido. E eu não trago isso para trazer peso para vocês, nem para dizer que a gente não precisa atender os nossos clientes, que a gente deve ser irresponsável, que a gente não deve fazer o que precisa ser feito. Mas que a gente precisa aprender a estabelecer limites. Que você precisa aprender a estabelecer quais são os seus limites. Que você precisa aprender a dizer não. Que você precisa parar de ficar até a madrugada respondendo o cliente porque você precisa responder em 2 segundos. Até que ponto isso é sustentável? Então, estabelecer limites, seja dentro de casa, porque muitas vezes é onde a gente é abusado no sentido de sobrecarga, seja com os nossos clientes, seja com a nossa família, independente de em qual área, seja no nosso trabalho para quem ainda é CLT ou é servidor, enfim. É extremamente necessário estabelecer limites, dizer não. E esses dias eu estava conversando com uma outra empreendedora que ela estava falando que aprendeu algo que fez muito sentido para ela, que era quando alguém perguntava alguma coisa, ela falava, agora não. Ah, a gente pode marcar para sair, vamos sair hoje, tal. Agora não, depois a gente marca. E uma coisa engraçada que ela falou é que, assim, sempre que não é algo realmente importante, quando você falar agora não e deixar para um outro momento, a pessoa acaba desistindo. Se for algo importante, você vai fazer. Mas é estabelecer limites entre você e as pessoas que te rodeiam ali, para que você não se sobrecarregue demasiadamente, tá bom? Tudo sempre com equilíbrio. Isso vai nos ajudar a equilibrar negócio e família. Porque quando você foca no que é essencial, fica mais fácil. O problema é que a gente se sobrecarrega e coloca um monte de coisa que a gente nem deveria estar olhando. E aí, isso gera um peso muito grande, certo? Uma ferramenta também muito importante e que é interessante para vocês usarem, eu falei da matriz de Eisenhower e agora eu vou falar de uma outra ferramenta um pouco mais técnica também, mas super simples. Gosto de coisa simples, básica, que dê pra gente aplicar no dia a dia. Vocês já ouviram falar da técnica de Pomodoro? Alguém já ouviu falar? Me falem aí, já ouvi, não ouvi, não sei o que você tá falando. Pomodoro pra mim é molho pomodoro. Me contem aí. Quem já ouviu falar na técnica de Pomodoro? Não ouvi. Alguém conhece? É algo super simples, você vai aprender agora e vai começar a colocar em prática amanhã, tá bom? Hoje não, porque já tá tarde, a gente já vai daqui a pouco dormir, mas você vai começar a colocar em prática amanhã. O ciclo de Pomodoro, ele funciona com intervalos regulares. O que você vai fazer? Isso serve para estudo, isso serve para trabalho, isso serve para qualquer coisa que você for fazer. Foco, 25 minutos. O Pomodoro é assim, você pode ir ajustando de acordo com a sua realidade aí, mas eu acredito que isso é um tempo bem legal. 25 minutos de foco, total. 5 minutos de descanso. 25 minutos de foco total, 5 minutos de descanso. Isso vai se repetir. Você vai fazer esse ciclo por 2 horas, que vão ser 4 ciclos, né? 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Fechou as 2 horas. Depois dessas 2 horas, você vai ter um descanso um pouco maior. E aí você pode ter uns 30 minutos ali de intervalo. Jamile, não tem como eu encaixar tanto descanso na minha agenda, não dá tempo. Olha que dá. Eu tenho certeza. Sabe qual é o problema? Provavelmente você não está com foco total quando você está fazendo as coisas. Porque muitas vezes eu também estou assim. Uma coisa que eu uso muito hoje em dia é o modo de foco do celular. Porque o celular na nossa mão, gente, é uma praga. É maravilhoso, mas também atrapalha muitas vezes, porque você vai fazer uma coisa e faz 10. É que nem supermercado, que você entra para comprar um produto e sai com 20 na mão. Celular é mais ou menos assim. Você entra, ou você abre ali para responder uma mensagem, e quando você vai olhar, tá respondendo 10. Você entra no Instagram para postar uma story e daqui a pouco você tá scrollando lá, passando a tela, rodando os stories, olhando a vida alheia, fazendo tudo menos o que você ia fazer. Né? Então, a gente precisa ter foco total nesses 25 minutos. Foca 25, pausa 5, pra mente respirar e você conseguir, porque você não vai conseguir ficar completamente focada por 2 horas, tá? Bem isso. Você não vai conseguir focar 2 horas ali seguidas com foco total. E aí, como a nossa mente realmente não consegue,
a gente precisa dessas pausas. Ou você vai ficar sem foco durante essas 2 horas. Então, vamos começar a aplicar a partir de amanhã. Combinados. Quem vai fazer isso aí? Foca, pausa. Foca, pausa, tá? Pega o celular. Eu acho que hoje em dia todo celular já deve ter alguma função aí nas configurações. Eu uso bastante aqui. Modo de foco. Eu coloco as observações para deixar apenas ligações de pessoas mais urgentes, tipo meu marido, minha mãe, alguma coisa assim, de alguma urgência para conseguir falar. E o resto, todas as notificações ficam desligadas. Então, você pode mandar mensagem no WhatsApp, você pode mandar mensagem, você pode me ligar, a não ser que ligue 300 vezes, aí ele libera. Você pode mandar mensagem no Instagram e eu não vou ver. Porque senão eu não consigo focar. Essa técnica não. Então, Maísa, vamos tentar fazer. Para você é bem interessante. Eu acho que para você vai funcionar muito bem. Testa e me conta. Depois me manda lá no direct. Jamile, deu certo. Jamile, tô começando a fazer assim. Consegui colocar em prática. Porque são técnicas simples que vão te ajudar a equilibrar negócio e família. Porque você vai conseguir estar com o seu tempo mais equalizado, com mais foco no que você está fazendo. E aí, quando você está trabalhando focada. E depois, quando você tá com a família, você tá com a família focada. Porque não tem nada pior do que a gente ficar ali. Tô trabalhando aqui, mas com a cabeça lá. Ou então, tô com a família, mas com o celular aqui na mão, respondendo mensagem, fazendo tal coisa. Isso não é saudável pra você, pra sua família, pro seu relacionamento, pros seus filhos. Você precisa focar no que você está fazendo naquele momento, tá? Então, vamos colocar em prática aí a técnica de Pomodoro. Você pode usar o timer no celular também, tá vendo? O celular é muito útil nessas horas. Hoje ele substitui várias coisas. Então, coloca em modo de foco, liga o timer e coloca lá 25 minutos. Agora eu vou fazer tal coisa do meu trabalho. Agora eu vou tentar. Combinado, quero ver você tentando. Agora eu vou escrever tal coisa que eu preciso escrever. Ou pensar na estratégia da minha loja. Ou criar um conteúdo aqui para postar. Foca 25 minutos ali. 5 minutos você levanta, bebe uma água, estica, faz um alongamento, que pro corpo também é bom, né? Levanta, porque senão a gente fica muito tempo sentado, principalmente quem trabalha em casa, às vezes a gente fica muito tempo no computador. E vai fazendo pausa e voltando pro seu foco completo, tá bom? Priorize o seu autocuidado. E quando eu falo em autocuidado, não tô falando em nada muito elaborado. Eu acabei de falar aqui da técnica de Pomodoro. Quando você passa esse intervalo de 5 minutos, é uma forma de autocuidado. Porque você está descansando a sua mente para você não dar um bug aí, né? Dar um tilt, como a gente falava antigamente. Quando você está ali se alongando enquanto está fazendo o seu intervalo, você também está cuidando de si mesma. Está cuidando do seu corpo. Fazer uma caminhada de 20 minutos no dia, assistir um filme que você goste, fazer... O que mais? Me falem aí, o que vocês fazem aí de autocuidado? Tomar um banho um pouco mais longo, um sabonete gostoso, cheiroso, que você se sinta bem. Deixa eu pensar aqui. Ler um livro sem ser técnico. Ler um livro. Eu tava lendo muitos romances uma época, que era meu hobby ali. Então, antes de dormir, eu pegava ali e ia ler um romance. Então, você precisa ter esse momento de autocuidado. Terapia, fazer uma terapia uma vez na semana é um momento de autocuidado da sua mente. Marcar um encontro com as amigas. Quem aí não tem mais tempo nem de sair com as amigas, né? Então, assim, essas são algumas das técnicas. São algumas das técnicas que vocês podem fazer para equilibrar negócio e família, tá? Vou recapitular aqui rapidinho. E lembre de uma coisa muito importante também. Você não precisa e não deve fazer tudo sozinha. Então, entender que não tem como a gente dar conta de sozinha. E que tá tudo bem se a gente não der. É normal ser imperfeito. Nós não somos seres perfeitos. Então, está tudo bem. Não carregar. Quem tá chegando agora, aproveita que eu tô recapitulando bem rapidinho aí, hein? Não carregar os fardos que não são nossos. Então, vamos aprender a delegar. Fazer o que realmente é importante e urgente. O que é importante pra gente e o resto a gente aprende a delegar para que haja crescimento. Entender que é importante trabalhar as suas crenças, sua crença de merecimento. Você consegue, você pode, você merece. Nós temos muitas crenças, seja de merecimento, de capacidade, enfim, é um assunto para uma live inteira. Mas você precisa acreditar em si mesma.
Isso vai fazer diferença para que você leve com mais leveza e equilíbrio a tua vida profissional e pessoal. Entender onde você vai colocar a sua energia. Para pensar durante o seu dia. Você está canalizando sua energia em coisas que te tragam retorno? Que te façam chegar mais perto dos seus objetivos? Que te façam chegar mais perto dos seus sonhos? Ou você está canalizando a sua energia em coisas que eu tenho que fazer para os outros e pronto, né? Começar a delegar, ter pausas, ter momentos de autocuidado, estabelecer limites para os outros, para os seus clientes, para a sua família. Limites que são importantes para si, para que você entenda a importância disso e você respeite o seu limite. Isso é primordial. Entender que você não está sozinha, que você precisar, a gente está por aqui, estar sempre pensando em como a gente está, como a gente pode ter outras mulheres ali rodeando essa nossa vida, ajudando ali a superar cada desafio, né? Eu sempre falo para vocês que a gente está totalmente focada nisso. No dia 17 de junho, tô abrindo a mentoria em grupo, para quem ainda não sabe, tô abrindo a mentoria em grupo justamente para fazer esse passo a passo, para falar sobre tudo que a gente falou aqui de forma muito mais detalhada, pegando na sua mão, segurando na sua mão, caminhando com você. Se você ainda não tá lá, digita meta aqui nos comentários para receber o link do grupo VIP, para que nós possamos caminhar juntas, porque sozinha a gente pode até chegar em algum momento, mas quando estamos em conjunto, quando estamos com outras pessoas que já passaram por isso, que estão ali nos mentorando, que sabem o caminho, a gente consegue chegar muito mais rápido e muito mais longe, tá bom? Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado aí. Me contem aqui rapidinho nos comentários qual foi o insight de hoje que você vai colocar em prática já amanhã, né? Já vi aqui que vocês falaram sobre a questão da técnica de Pomodoro, né? Importantíssima. O que mais que vocês tinham falado? Me contem aí o que vai mudar. O que você percebeu que você precisa mudar? Sobre a questão da delegação, também vocês comentaram que é super importante o foco, né, Maísa? Ter foco e estabelecer esses limites de foco. Entender que você não vai ficar 2 horas super focado. Então, foca, pausa, e isso vai fazer com que você tenha mais equilíbrio, porque você vai estar focada no que você precisa naquele momento. Olhar mais para mim, né? É super importante esse olhar para si. Entender que você precisa estar bem. Não adianta nada a gente fazer tudo para os outros e depois virar uma mãe super sobrecarregada, exausta, uma esposa sobrecarregada, exausta, uma profissional sobrecarregada, exausta. Você não vai dar o seu melhor para ninguém, porque você vai estar mais cansada, você vai estar mais desequilibrada nesse sentido de equilíbrio entre negócio e família, sobre trabalho, vida pessoal, vida profissional. Nós temos uma vida só. Tem agenda também, né? Não comentei hoje aqui, mas agenda é algo que já falamos aqui, não vou me repetir muito, da importância de ter uma agenda única, porque a sua vida é única. Então, você colocar ali tudo que você precisa fazer, olhar mais pra mim, dizer não sem sentir culpa. Esse dizer não é tão importante, faz tanta diferença. E comece a se questionar o porquê desse dizer não pesa pra você. Porque quando a gente vai fazer esse processo de autoconhecimento, a gente começa a enxergar que esse dizer não tem pesos de outros tempos, de uma infância, do não pode, né, de ter um peso realmente essa palavra na nossa vida e querer agradar aos outros o tempo todo, de ter que estar sempre servindo aos outros. Comece a se questionar o porquê você faz isso e como você vai virar esse jogo, porque isso com certeza vai transformar a sua vida. Tem um livro chamado O Essencialismo, já vou finalizar, é só uma dica aí, mais um insight para vocês. Quem nunca leu, é bem interessante. O Essencialismo, ele fala muito sobre isso, de você fazer o que é essencial. Porque nós temos mania de ficar trazendo um monte de responsabilidade que não é nossa e depois a gente não dá conta do que realmente é para dar conta e fica com essa sensação de sobrecarga, de não dou conta, de não consigo, de tô exausta, de sobrecarregada e tô frustrada. Porque eu tô fazendo tudo e não tá vindo resultado. Porque eu não tô conseguindo fazer o que é meu. Eu não tô conseguindo crescer no meu negócio. Então, isso vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Quem chegou aí no final, não deu tempo de acompanhar, vou deixar salva lá pra vocês, confiram
E na próxima segunda-feira tem mais live para vocês. Mandem os temas, podem comentar na gravação aqui. Pode deixar nos comentários qual o próximo tema aqui de live que você quer ver, o que você quer que eu traga de insight para você, quais as suas dúvidas, como é que eu posso te ajudar a crescer no seu negócio, na vida pessoal, na vida profissional e aprender a equilibrar isso tudo, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima live, até os stories e até o direct. Vamos lá conversar que eu tô por lá. Um beijo!